Olá, eu vou resolver essa questão dado o polinômio p definido por p de x igual a seno de θ menos tangente de θx mais secante de θ ao quadrado x ao quadrado. Os valores de θ no intervalo fechado de 0 a 2π, tais que p admita somente raízes reais, são. E verificando aqui o polinômio, esse polinômio é um polinômio do segundo grau, ele tem um termo aqui do segundo grau. É quando a gente vai calcular as raízes de um polinômio de segundo grau, primeiro fazemos o cálculo aqui do delta. É o delta para admitir raízes reais positivas, ou melhor, só raízes reais. Admita raízes reais, o delta ele tem que ser maior do que zero. Aí esse polinômio vai admitir raízes reais. E o delta não pode ser negativo. Aí lembrando da fórmula do delta, é b ao quadrado menos 4ac. Aí isso tem que ser maior ou igual a zero. Aí eu tenho essa condição, colocando os valores na fórmula, o b é o coeficiente do termo do primeiro grau, que é o menos tangente de θ, que é o menos tangente de θ, aí esse valor ao quadrado, menos 4. Aí o A é o coeficiente do termo do segundo grau, que no caso é o secante de θ ao quadrado. Aí vezes o C. O C é o termo independente, que é o seno de θ. Isso tem que ser maior ou igual a zero para admitir raízes reais. Agora eu vou desenvolver aqui as operações. Menos tangente de θ ao quadrado, aí vai ficar tangente de θ ao quadrado. Veja que o negativo sumiu, porque todo número negativo ao quadrado fica positivo. Menos 4 vezes. Aí é secante. Secante é o inverso do cosseno, então eu vou trocar pelo cosseno. Aí, inverso do cosseno, está ao quadrado, eu coloco ao quadrado. Vezes o seno de θ maior ou igual a zero. Vou trocar o tangente por seno dividido pelo cosseno. A tangente é a mesma coisa que seno dividido pelo cosseno. Está ao quadrado, eu coloco ao quadrado. Tangente. Faço essa multiplicação aqui. Menos 4 vezes 1 vezes seno de θ. Vai ficar menos 4 seno de θ. Cosseno ao quadrado de θ. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Veja que eu tenho a diferença de duas frações. Os denominadores são iguais. Eu vou manter os mesmos denominadores. Menos seno ao quadrado de θ menos 4 seno de θ. Maior ou igual a zero. Veja que eu tenho uma divisão. Para divisão, o cosseno de θ ao quadrado não pode ser igual a zero, porque não existe divisão por zero. Logo, o cosseno de θ ele tem que ser diferente de zero. Assim, o θ tem que ser diferente de π sobre 2, porque o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. E também o θ tem que ser diferente de 3π sobre 2, porque
Cosseno de 3π sobre 2 também é igual a zero. Então, essa é a primeira condição aqui que eu encontrei. Veja que, como o cosseno aqui está ao quadrado, logo o divisor vai ser positivo. Na divisão, para a divisão ser positiva, ou seja, maior do que zero, tem duas condições. Ser negativo, os dois, o dividendo e o divisor, em menos com menos vai dar mais. Só que não pode, porque de cara o divisor já é positivo, que ele está ao quadrado. Aí eu tenho a outra condição, que é o dividendo e divisor serem positivos. Aí vai ser positivo o quociente. Mais com mais vai dar mais. Como eu já sei que aqui no divisor é positivo, resta saber qual que é o valor do arco para ser positivo. O numerador aqui ele vai ter que ser positivo também. Aí eu vou fazer agora a seguinte inequação. Seno ao quadrado de θ menos 4 seno de θ. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Maior do que zero porque tem que ser positivo o numerador. Para fazer essa inequação, eu vou fatorar essa diferença. Fator comum é o seno de θ. Em vezes, abro parênteses, aí seno de θ dividido por seno ao quadrado de θ dividido por seno de θ vai dar seno de θ. Menos 4 seno de θ dividido por seno de θ vai dar menos 4. Fecho parênteses. Maior ou igual a zero. Para ser maior do que zero, tenho duas condições na multiplicação. Ser mais com mais, os dois fatores serem positivos, aí o produto vai ser positivo. Ou então negativo, os dois fatores serem negativos, aí menos com menos vai dar mais. E eu vou ter que usar o segundo caso. Por quê? No segundo fator, o fator que está dentro do parênteses, esse fator aqui, ele vai ser negativo. Por quê? O maior valor que o seno alcança é 1. Aí 1 menos 4 vai dar menos 3, ou seja, esse fator ele é negativo. Como esse fator é negativo, esse outro fator, o seno de θ, tem que ser negativo, porque assim, menos com menos vai dar mais. Logo, implica aqui que o seno de θ tem que ser negativo, ou então igual a zero. Eu vou fazer o estudo desse caso aqui, seno ser menor ou igual a zero. Para isso, desenho aqui o círculo trigonométrico. Ao círculo trigonométrico, como o intervalo que o problema quer é de 0 a 2π, uma volta completa, onde eu estou circulando aqui, é onde inicia a contagem dos arcos, no sentido anti-horário é positivo. No primeiro quadrante é positivo o seno, e no segundo também é positivo. Então já não serve, porque o seno ele tem que ser menor do que zero. A partir do π, meia volta, tem aqui o terceiro quadrante. O terceiro quadrante ele é negativo. E o seno vai ser negativo. E o quarto quadrante também vai ser negativo, até dar 2π. Só um detalhe, que aqui onde eu estou circulando, o valor é 3π sobre 2. E já tem a condição de que o arco não pode ser igual a 3π sobre 2.
fazendo o intervalo, vai ser o seguinte: o arco ele tem que ser maior ou igual a π. Ele pode ser igual a π, porque o seno de π é igual a zero. O seno ele pode ser igual a zero. Aí vai zerar essa diferença e pode. Aí vai ser menor do que 3π sobre 2, que aqui está no primeiro quadrante aqui. Ele não pode ser igual a 3π sobre 2, então por isso que é só menor. Ou tem a outra condição, que é o arco pode ser maior que 3π sobre 2, não pode ser igual, porque o cosseno não pode ser igual não pode ser igual a zero, então o arco não vai poder ser 3π sobre 2, que cosseno de 3π sobre 2 vai ser igual a zero. Mas pode ser que menor ou igual a 2π, aí é o arco do quarto quadrante. Ele pode ser igual a seno, ele pode ser igual a 2π, porque o seno de 2π é igual a zero. E o seno ele pode ser, no caso, igual a zero. Aí, analisando as alternativas, tem aqui a letra C.